Fala pessoas, tudo bem? Douglas falando. Este é um vídeo destinado aos meus alunos do nono ano. Bom, mas se você não é o meu aluno, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva. Mas é importante ressaltar que meus alunos do nono ano ainda não têm contato com a fórmula de Bhaskara. Então eu vou abordar casos de resolução ou de resoluções as quais eu não utilizo a fórmula de Bhaskara para resolver essas equações do segundo grau, tudo bem? Bom, o primeiro caso na qual nós temos que o nosso B é igual a zero. Então eu coloco, resolva cada equação no conjunto dos reais, isolando a incógnita x e indique o conjunto solução. Lembrando que se você conseguir resolver, se você está assistindo esse vídeo, você acaba de ganhar um kit das facas Guinso. Sim, corta até metal. Bom, vamos lá. Primeira, A. 4x² menos 64 igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, 4x² menos 64 igual a zero. Ou seja, aqui nós temos o nosso A igual a 4. Lembrando, o nosso A é o que multiplica o x². O nosso B é o coeficiente do x. Percebam que ele não aparece, então o nosso B é igual a zero. E o nosso C é igual a menos 64. Então, toda vez que eu tenho B igual a zero, nós conseguimos isolar a incógnita x. Como assim isolar? Deixar ela sozinha. Então, nós vamos ter 4x² igual menos 64 mais 64. Nosso x² vai ser igual 4 multiplicando, 4 dividindo, 64 dividido por 4. O nosso x, 64 dividido por 4, isso é igual a 16, ou melhor, o nosso x² é igual a 16. Agora, muito cuidado nesse detalhe, que número real, é importante nós ressaltarmos que nós estamos resolvendo essas equações todo no conjunto dos reais. Que número que elevado ao quadrado eu encontro 16? É muito comum o aluno colocar apenas o 4. Mas veja bem, o menos 4 vezes o menos 4, eu também encontro mais 16. Então aqui eu tenho que indicar que o nosso x é igual a mais ou menos a raiz quadrada 16. A raiz quadrada 16, sim, ela é mais 4, mas como eu tenho ali o mais e o menos, então o nosso x é igual a mais ou menos 4. Ou seja, é o mais 4 e o menos 4 que torna aquela sentença matemática verdadeira. Então, portanto, o nosso conjunto solução é o menos 4 e o mais 4. Agora dá uma pausada no vídeo, tenta fazer o restante e depois vem comparando se você está fazendo de maneira correta ou não. Mas dando continuidade, o nosso item B. Douglas, entendi. A mesma coisa? Sim. Nós temos que menos 10x² mais 100 igual a zero. Então, novamente, eu vou observar que eu tenho o meu A igual a menos 10, o nosso B, coeficiente do x, não aparece, então ele é zero, o nosso C é o nosso mais 100. Ou seja, isso indica que eu consigo isolar o meu x. Então, aqui vai ficar menos 10x² é igual mais 100, vai para o outro lado, menos 100. Faça a divisão, muito cuidado aqui na questão das regrinhas de sinais, né? Então, eu tenho que menos 100 dividido por menos 10, menos e menos, isso é mais, 100 dividido por 10, isso é 10. Então, x² é igual a 10. Reforçando a ideia, aqui eu sempre vou ter o mais ou menos. Então, o nosso x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 10. Douglas, mas a raiz quadrada de 10 eu não consigo calcular. Não tem problema, é um número irracional, certo? Então, você deixa indicado. Solução é o menos raiz quadrada de 10 e o mais raiz quadrada de 10. Perfeito, tudo bem? Douglas, peguei. Novamente, pausa o vídeo, tenta fazer o restante para depois você estar conferindo as respostas. Item C. 9x² igual a 81. Novamente, eu vou observar
que eu não tenho o meu B, só tomar cuidado, né? O meu C aqui seria menos 81 e não mais 81. Mas se eu já observei que o meu B é igual a zero, sinal que eu consigo isolar o meu X, percebam que eu já estou um passo na frente das outras duas. Então aqui eu já posso colocar direto que o nosso X quadrado é igual a 81, dividido por 9, 9 multiplicando, 9 dividindo. Nosso X quadrado igual a 9, logo o nosso X é mais ou menos a raiz quadrada de 9, então o nosso X ele é igual a mais ou menos 3. O que começa a chamar nossa atenção nesse caso, quando B é zero? Toda vez que eu conseguir encontrar essas soluções reais, elas serão opostas, certo? Eu tenho ali distintas e opostas. Eu tenho mais 4 e menos 4, o menos raiz quadrada de 10 e o mais raiz quadrada de 10. E aqui eu tenho o menos 3 e o mais 3. Mas perceba, eu não disse que você toda vez vai encontrar essas soluções reais. Ou seja, no item D, muito cuidado. 25x² mais 125 igual a zero. Ah, Douglas, é a mesma coisa. Sim, a resolução inicialmente é a mesma. Então, eu tenho 25x² igual mais 125 menos 125. Então, nós temos que o nosso x² é o menos 125 dividido por 25. Então, menos 125 dividido por mais 25, aqui nós vamos encontrar que o nosso x² ele é igual a menos 5. Então, pense comigo, que número real, que vezes ele mesmo duas vezes, eu vou encontrar o menos 5? Por que eu não vou encontrar mais e mais é mais, menos e menos também é mais? Então, nesse caso, eu não consigo encontrar nenhum número real que elevado ao quadrado eu encontro o menos 5. Ou seja, neste caso, a minha solução ela é vazia. Tudo bem? Vamos aí para o nosso próximo caso. Na segunda, o que vai chamar nossa atenção? Resolva cada equação no conjunto dos reais. Percebam que eu destaco isso, né? Estou resolvendo apenas no conjunto dos reais, fazendo uso da fatoração. Douglas, qual a diferença desse segundo exercício para o primeiro? Se lá no primeiro exercício nós tínhamos o nosso b igual a zero, aqui nesse segundo exercício nós teremos o nosso c igual a zero. Então, x² menos 16x igual a zero. Então, aqui você tem o seu A igual a 1, o B menos 16 e o C não aparece. Ou seja, aqui eu vou usar o uso da fatoração, o caso do fator comum, deixar um fator comum ou fatores em comum em evidência para resolver esse caso. Então, x² menos 16x igual a zero, você tem que o x é o fator comum. Então, x, por que eu multiplico o x que eu vou encontrar o x²? O x, por que eu multiplico o x que eu vou encontrar o menos 16x? O menos 16 igual a zero. Ou seja, aqui nós temos, já sai uma resposta direta, ou esse x aqui igual a zero, ou você tem o que? O x menos 16 igual a zero, senão esse produto nunca seria zero. Então, x menos 16 igual a zero, aqui eu encontro o nosso x igual a 16. Então, portanto, o nosso conjunto de solução é o nosso zero e o 16. Bom, então, repetindo, Douglas, então você está dizendo que toda vez que o C for zero, eu consigo deixar um fator comum em evidência? Sim, observem. Item B, você tem 3x² mais 27x igual a zero. Fator comum, você poderia deixar só o x que funciona, mas aqui nós temos o 3 também. Então, seria 3x que multiplica x, para dar 3x², e 3x mais 9, para eu encontrar ali o 27x. Tudo isso igual a zero. Então, aqui eu tenho que o 3x é igual a zero. Se 3x é igual a zero, 0 dividido por 3 dá zero. O nosso x
ele é igual a zero, ou eu tenho que o meu x mais 9 é igual a zero, logo o meu x é igual a menos 9. Lembrando, começou a entender? Trava o vídeo aí, pausa o vídeo e faz para depois fazer a correção. O que já começa a chamar a nossa atenção aqui nessa resolução do exercício 2, toda vez que o c for zero, sim, aqui uma das soluções sempre será igual a zero e a outra solução, até para você verificar numa eventual prova real, vai ser sempre o menos b sobre a. Tá? Nesse caso, então, a solução, o conjunto solução, acreditem, ó, neste caso, sempre é o zero e o menos b sobre a. Aqui nós não temos o c. Então, aqui no item C, mas eu vou ainda utilizar o recurso da fatoração, não vou fazer direto. O que chama atenção no item C é que não está igualado a zero, não está na forma geral. Então, primeiro eu vou trazer para essa forma geral para deixar o x em evidência, ou no caso, eu vou conseguir deixar o 5x em evidência, menos 5x quadrado, menos 35x igual a zero. Você pode escolher aqui ou x em evidência, ou 5x em evidência, ou até o menos 5x em evidência. Eu vou deixar o menos 5x em evidência. Então, menos 5x, que vai multiplicar x, lembrando, tomar cuidado com as regras de sinais, mais 7. Menos 5 vezes mais 7 dá menos 35. Então, menos 5x vezes mais 7, eu encontro menos 35x. Tudo isso igual a zero. Então, aqui nós temos que o menos 5x é igual a zero. 0 dividido por menos 5. Aqui, como esperado, eu já encontro uma solução igual a zero. E depois nós temos aqui o x mais 7 igual a zero. Você encontra o x igual a menos 7. Ou seja, para surpresa de 0 pessoas, uma solução igual a zero. E observe, ó, tenta fazer isso mentalmente, né? Uma das soluções é o menos b sobre a. Então, aqui ficaria menos o menos 35 dá mais 35. Mais 35 dividido por menos 5, você encontra o menos 7. Então, neste caso, no qual o c é igual a zero, nós sempre vamos encontrar uma solução igual a zero e a outra menos b sobre a. Mas lembrando, eu vou continuar utilizando aqui o meu caso de fatoração. Então, aqui solução, nós temos o nosso 0 e o menos 7. Perfeito. Nosso item D já está ali igualado a zero na nossa forma geral. Fator comum, então eu tenho ali o x, 21x e menos x quadrado. Então o fator comum é o x. Então o x que vai multiplicar 21 menos x. Sempre tomando cuidado aí com as regras de sinais. Então x vezes menos x dá menos x quadrado. Então menos x igual a zero. Então aqui já sai que o nosso x é igual a zero. Ou 21 menos x igual a zero, vou levar o menos x para lá, você tem que 21 é igual a x, ou seja, x igual a 21. Então, portanto, o nosso conjunto solução 0 e 21. Muito bem, estou entendendo tudo. Perfeito. Para o nosso último caso, lembrando, para você que não é meu aluno, aqui eu não estou utilizando o recurso da fórmula de Bhaskara, ainda não é o momento. Então, no nosso terceiro exercício, eu vou resolver equações do segundo grau completas, mas usando também faturação. São casos específicos, né? Chamar nossa atenção ali que todas as quais eu coloquei, o meu A é igual a 1. Aqui nós poderíamos usar alguns casos de faturação, mas o que eu vou utilizar é o trinômio do segundo grau, sempre usando a fatoração do trinômio do segundo grau. Aqui vai chamar sua atenção que eu tenho A, B e C, todos eles diferentes de zero. Eu não consigo usar as resoluções, os quais eu usei nos exercícios anteriores. Recapitulando, exercício 1, B igual a zero, eu consigo isolar o x. No exercício 2, o c igual a zero, eu uso o fator comum. Aqui nós vamos usar a ideia do trinômio de segundo grau. Então, se eu tenho x quadrado mais 6x mais 9 igual a zero, aqui você poderia até enxergar, se você enxergou isso, faça esse rascunho,
é um trinômio de um quadrado perfeito, certo? É um trinômio de um quadrado perfeito, mas eu não vou utilizar essa resolução, eu vou usar soma e produto. Mas, relembrando, se você não é o meu aluno, aqui eu ainda não falo sobre soma e produto das raízes, tá? Entenda. Então, aqui eu vou pôr, ó, soma e produto. A minha soma é sempre o meu B, nesse caso, então aqui é o mais 6. Lembrando que eu estou trabalhando com A igual a 1. Meu produto ali é o mais 9. Então, eu tenho que pensar em dois números que somados eu encontro 6, e esses mesmos dois números que multiplicados eu encontro 9. Eu sempre gosto de pensar no produto primeiro, então aqui nós vamos ter o 3 vezes 3 é o 9, 3 mais 3 é o 6. Vou insistir, aqui eu não estou falando das raízes, tá? Para quem já tem um pouco mais de conhecimento de equações de segundo grau, você tem lá que a soma das raízes seria menos b sobre a, não 6. Então, logo a soma aqui seria menos 6 e não mais 6, como eu coloquei ali, porque eu não estou falando da soma das raízes, eu quero apenas escrever esse x quadrado mais 6x mais 9 na sua forma fatorada. Então, a sua forma fatorada seria x mais 1a, que seriam esses dois números os quais eu encontrei. Então, seria x mais 3, que multiplica o b, o outro número qual eu encontrei. Então, seria x mais 3, que multiplica x mais 3. Novamente, se eu tenho x mais 3 que multiplica x mais 3 igual a 0, isso só é possível se um dos dois for igual a 0. Como eles são iguais, então eu tenho x mais 3 igual a 0, logo eu encontro x igual a menos 3. Ou seja, o que está acontecendo aqui, nós estamos encontrando duas soluções reais iguais. Então não tem necessidade de indicar duas vezes, então a solução é o meu menos 3. Perfeito. Pausa o vídeo, tenta fazer a B, mas eu ainda vou utilizar dessa estratégia. Só recapitulando, se você enxergou que é um trinômio de um quadrado perfeito, você poderia escrever como x mais 3 ao quadrado. E percebam, foi exatamente o que eu fiz, que é o x mais 3 vezes o x mais 3. Mas eu utilizei aqui da fatoração do trinômio de segundo grau. Então, se eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Então, neste caso, a soma é o menos 6 e o produto é o mais 8. Então, eu estou procurando dois números que somados dão menos 6 e esses mesmos dois números multiplicados dão mais 8. Eu sempre gosto de pensar no produto primeiro. Se o produto é positivo, vale você observar que se um produto é positivo, é sinal que esses dois números os quais eu estou pensando têm sinais iguais. E como a soma ali está dando negativa, ou seja, os dois números os quais eu estou pensando só pode ser negativo, certo? Ambos terão que ser negativo. Então, aqui no caso, é o menos 2 e o menos 4. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8, e menos 2 mais o menos 4, aqui eu encontro o menos 6. Ou seja, então x quadrado menos 6x mais 8 igual a 0, eu vou escrever como x menos 2, que multiplica o x menos 4 igual a 0. Então, nós temos ou que o x menos 2 é igual a 0, logo, o nosso x é igual a mais 2, ou o nosso x menos 4 igual a 0, o nosso x igual a 4. Lembrando, se você assistiu o nosso vídeo já até aqui, comenta aí, escreva aí facas guinsos aí no comentário, que depois a produção entrará em contato com você para você receber o seu kit. Sim, ela corta até metal. Item C. Você tem aqui x quadrado. O que chama atenção no item C é que essa equação não está na sua forma geral. Então, eu tenho que primeiro trazer esse menos 4, ou perdão, esse mais 4, ou seja, eu tenho que igualar a zero, trazer esse mais 4 aqui para o nosso primeiro membro. Então, eu tenho x quadrado mais 9x mais 24 mais 4 menos 4 igual a 0. Logo,
eu tenho x² mais 9x mais 20 igual a 0. Então, nós vamos utilizar ali o mesmo procedimento. Soma. Eu tenho ali mais 9. O produto, eu tenho mais 20. Isso é tranquilo. Mas lembrando que primeiro eu teria que observar que não está ali igualado a 0. Então, eu estou procurando dois números que somados eu encontro mais 9, e esses mesmos dois números multiplicados eu encontro 20. Ou seja, 4 e 5. Então, aqui eu tenho 4 vezes 5, 20. 4 mais 5 eu encontro 9. Logo, nós vamos escrever essa equação x² mais 9x mais 20 como x mais 4, que multiplica x mais 5, tudo isso igual a 0. E eu tenho que x mais 4 é igual a 0. Então, nós temos que o nosso x é igual a menos 4. Ou o nosso x mais 5 igual a 0. O nosso x igual a menos 5. Portanto, o nosso conjunto de solução igual a menos 4 e o menos 5. É isso, senhores. Douglas, e a D? A D eu vou deixar para você fazer. E se você conseguir resolver utilizando este processo que eu fiz, deixa aí nos comentários o conjunto de solução, para depois nós podermos comparar o que cada um encontrou. Lembrando que eu vou deixar o arquivo disponibilizado também na descrição do vídeo. E é isso, senhores. Um beijo e até!